Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós estamos tratando agora da matéria Evangelismo e Missões, do ciclo 2 da ETAD. Na matéria Evangelismo e Missões, na lição 5, nós hoje vamos cobrir a lição 5 e 6 e fazer o teste 3. Na lição 5, nós vamos falar da capacidade para o crente servir. Agora que nós já abordamos nas lições anteriores detalhadamente a tríplice missão da igreja, a missão para com Deus, adorá-lo, a missão para com seus membros na edificação dos crentes e a missão para com o mundo em alcançar e levar o evangelho, depois tratar dessa triplicidade de missão. Nessa lição nós vamos falar do sacerdócio de todos os crentes do Novo Testamento, em contraste com a ideia de poucos escolhidos para tal ministério no Antigo Testamento. Também definiremos os mistérios que trata a Bíblia na Epístola aos Efésios, como dons de Cristo ou dons ministeriais. Veremos como esses ministérios funcionam dentro da igreja hoje. Também voltaremos a nossa atenção para o entrosamento no trabalho dos membros do corpo de Cristo. As lições a serem aplicadas à igreja e colhidas da analogia do corpo físico são de grande ensinamento, principalmente nessa época que vivemos, como também é patente na carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, verso 12 ao 27. E, finalmente, nós estudaremos o exercício do ministério da reconciliação. Nessa parte do estudo, veremos o que recebemos quando servimos nesse ministério. Então, nós vamos englobar nessa lição 5, 4 textos. Falaremos primeiro do sacerdócio do crente. Segundo, quem são os ministrantes no ministério de servir. Terceiro, o entrosamento dos membros da igreja no ministério cristão. E quarto, o ministério da reconciliação. Comecemos então com o texto 1, o sacerdócio dos crentes. Relembrando a primeira parte da tríplice missão da igreja, vemos que, em primeiro lugar, ela deve ministrar ao Senhor, servir ao Senhor. Vejamos agora os ministrantes do Senhor nessa missão. Declara a palavra de Deus, dirigindo aos crentes, em geral, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Falemos desse novo sacerdócio. Por 3 vezes no livro do Apocalipse, a Bíblia refere-se aos crentes como reis e sacerdotes para Deus. Pode ver isso em Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Apocalipse, capítulo 5, verso 10. E Apocalipse 20, verso 4 e 6. No sistema do Antigo Testamento, apenas um seleto grupo de israelitas preenchia as qualidades exercidas para exercer o sacerdócio. Levítico, capítulo 21, verso 1 a 24. E era somente de uma tribo, a tribo de Levi. Todos os demais israelitas tinham que se dirigir aos sacerdotes para oferecer sacrifícios e oferendas a Deus. No entanto, no Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus ensina que o sacerdócio do Novo Testamento é incomparavelmente superior, uma vez que todos os crentes agora têm acesso direto a Deus. Hebreus 10, 19, 21, lemos: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 8, verso 11. Vejamos também Hebreus 10, 19 e 21. A Bíblia afirma que na nova aliança, isto é, no Novo Testamento, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5, e que ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, 2 Coríntios 3,6. Falemos dos novos sacrifícios da nova aliança. Quais são os sacrifícios espirituais a que se refere 1 Pedro 2,5? O primeiro sacrifício que devemos oferecer somos nós mesmos. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mediante esse sacrifício, o nosso ser inteiro, nossos bens e talentos são colocados à disposição do Senhor. Segundo, como sacerdotes, oferecemos a Deus sacrifícios de louvor. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, verso 15. Esse sacrifício pode tornar a forma de adoração através de cânticos, conforme Efésios 5,19, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. E em terceiro lugar, como sacerdotes, elevamos a Deus orações intercessórias, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, verso 18. No sistema do Antigo Testamento, o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo do tabernáculo ou do templo, mas apenas uma vez por ano. E isso era para fazer expiação pelo pecado. Mas nós, tendo sido purificados pelo sangue de Jesus, temos agora acesso diário ao lugar santíssimo para oferecer-lhe o nosso sacrifício espiritual. Tendo, pois, irmãos, interpedis para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximamo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Hebreus 10, verso 19 e 22. Vamos aos exercícios dessa parte do nosso sacerdócio. 5.1. Referindo-se aos crentes em geral, a Bíblia o chama de pedras vivas. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio, a letra A, santo. 5.2. O único mediador entre Deus e os homens é, letra C, Cristo. 5.3. O primeiro sacrifício espiritual a ser oferecido a Deus, como nós mesmos, conforme Romanos 12.1, nosso corpo. 5.4. Devemos oferecer a Deus sacrifícios de, letra B, louvor. 5.5. Como devemos e elevamos a Deus orações intercessórias, orando todo tempo. Letra C, no Espírito, no Espírito. Vamos agora ao texto 2 dessa lição. Quem são os ministrantes no ministério de servir? Uma vez estabelecidos os fatos do ministério para com os santos, agora perguntamos, quem exerce esse ministério? Aqui a resposta é dupla. Há os que são chamados para um determinado ministério, mas, no outro sentido, todo membro do corpo de Cristo é chamado para participar desse ministério. E nesse texto nós vamos estudar o primeiro caso. Está claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que Deus chama homens para ministérios específicos. E no Antigo Testamento podemos citar Abraão, Moisés, Josué, Elias, Daniel, Jeremias. No Novo Testamento, os 12 apóstolos, Paulo, Timóteo e muitos outros exemplos. Paulo, na sua carta aos Efésios, menciona 5 ministérios, chamando eles de dons de Cristo, ou dons ministeriais, os quais ele conferiu à igreja
para realizar uma tarefa específica de levá-los à perfeição. Efésios 4:11. E esses ministérios são o apóstolo, ou o ministério apostólico, o profeta, ou o ministério profético, o evangelista, ou o ministério evangelístico, o pastor, ou ministério pastoral, e o mestre, que é o ministério do ensino. Alguns eruditos entendem que os últimos dois devem ser considerados como um só, pastor e mestre. De fato, muitos pastores são também mestres no ministério do ensino, e vejamos isso em cada ministério isoladamente. Vamos começar com o ministério do apóstolo. A maior parte dos eruditos bíblicos é de unânime em afirmar que a palavra apóstolo apresenta dois empregos no Novo Testamento. O primeiro refere-se ao membro de um grupo distinto, consistindo dos discípulos de Cristo. Esse grupo tinha uma posição definida na administração da doutrina da igreja primitiva, e a sua autoridade estava acima da igreja universal. Vejamos exemplo disso em 1 Tessalonicenses 2:7, Judas, verso 17. Segundo descreve a Bíblia, os primeiros desses homens de Deus tiveram, sim, uma função ímpar na fundação e consolidação da igreja, Efésios 2, verso 20, o que os situa num grupo peculiar e limitado de obreiros, Apocalipse 21, verso 14. Ignorar esse fato é expor a igreja a erros, como o da Igreja Católica Romana, que tem o Papa como um herdeiro sucessor de uma autoridade apostólica, começada em Pedro. Todavia, a palavra apóstolo, ela é usada em outro sentido no Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Atos e nas epístolas, como em Romanos 16:7 e em 2 Coríntios 8, verso 23, onde o termo é traduzido por um mensageiro ou um embaixador. Nesses versos, o termo apóstolo refere-se a determinados obreiros do Novo Testamento que, no tocante ao desempenho de sua missão nas igrejas locais e nos campos de trabalho, e o sentido básico do termo no original, de apóstolo, do grego, significa enviado. Esses apóstolos da igreja eram homens de Deus, baluartes do evangelho, missionários, pioneiros, por ele enviados através das igrejas, levando assim o evangelho a regiões que ainda não tinham recebido e cuidando da doutrina do Senhor. Hoje não é comum chamar de apóstolos os que exercem esse destacado ministério. Ainda em nossos dias, há regiões remotas da terra, onde as pessoas ainda nunca ouviram o evangelho. E é imperioso e inadiável que na igreja, aqueles que pelo Espírito Santo são chamados e dotados para essa obra, levem a esses povos as boas novas da palavra de Deus para a sua salvação. Uma abordagem profunda e detalhada do apóstolo e seu ministério está na declaração de Efésios 4, 11 e 12. O âmbito desse curso não abarca, uma vez que faz parte de estudos mais avançados, que requerem também ao aluno maior lastro de conhecimento bíblico e teológico. Vamos agora ao ministério do profeta. O verbo profetizar deve ser entendido também em dois sentidos. Existe a profecia preditiva e proclamativa, ambas da parte de Deus. Profetas de Deus ministravam na igreja primitiva. Para alguns, sua mensagem era de natureza preditiva, como foi o caso de Ágabo, que predizia o futuro. Atos 11, 28, Atos 21, 10 e 11. Todavia, a maior parte deles tinham apenas o ministério de proclamar a mensagem profeticamente. Eles proclamavam diretamente pelo Espírito a mensagem de Deus,
no tempo presente, mas nem sempre prediziam o futuro. A Bíblia declara os 3 propósitos básicos desse dom ministerial. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Exortação, edificação e consolação da igreja. Há uma grande necessidade hoje de homens dotados por Deus desse dom, em específico, para exortação, para edificação e consolação dos santos. Passemos agora ao ministério do evangelista. O termo evangelista provém da palavra evangelho, que significa boas novas. Portanto, o evangelista é um proclamador das boas novas da redenção para os perdidos com o ministério conferido por Deus. Além do seu uso em Efésios 4, o termo é aplicado a Filipe, em Atos, capítulo 21, verso 8. E também a Timóteo, como uma exortação final que Paulo deixa para ele. 2 Timóteo 4, verso 5. Faze o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério. Dos 2 exemplos bíblicos que nós citamos, Filipe e Timóteo, podemos concluir que a diferença entre um evangelista e apóstolo é de que o trabalho do primeiro é o de simplificar o evangelho e persuadir os homens à fé mediante o dom recebido do Senhor. Timóteo, por exemplo, exerceu um ministério evangelístico em Éfeso, onde Paulo, o apóstolo, já havia estabelecido uma igreja. O apóstolo, portanto, funda novos campos onde o evangelho ainda não é conhecido. Observemos a descrição que o apóstolo Paulo faz em seu ministério na epístola aos Romanos, Romanos 15, verso 20, edificando desse modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, verso 20. Vamos falar agora do ministério do pastor. Um pastor tem a chamada e a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, de alimentar as ovelhas do Senhor, também de guiá-las, conduzi-las e defendê-las. João, capítulo 21, verso 15 a 17. Esse ministério está, portanto, relacionado diretamente ao ensino da palavra de Deus. Dentre os ministérios, o pastoral é o mais abrangente em relação à diversidade de pessoas e a quem o pastor ministra. Nesse sentido, é muito amplo a faixa de atividades ministeriais do pastor. Daí ele ser também chamado bispo e presbítero, termos que destacam sua missão, sua responsabilidade e seu campo de ação. Além da específica chamada divina, o pastor deve preencher as qualificações enunciadas em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7, e também na carta de Tito, capítulo 1, verso 5 a 9. Passemos agora ao ministério do mestre. Em nossos dias, o ministério do ensino da palavra de Deus muitas vezes é tido em pouca consideração, tendo em vista a sua relevante importância. Não é um ministério popular entre as pessoas e a igreja perde muito com isso. Eis uma das razões porque as igrejas em gerais, inclusive seus obreiros, revelam grande carência do ensino da palavra e das suas doutrinas. O mestre trabalha com a doutrina do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. E é preciso notar que o ensino da palavra foi também um dos principais ministérios que Jesus exerceu aqui na terra. Sempre que os evangelhos falam do tríplice ministério terreno de Jesus, menciona ele primeiro o ensino, como em Mateus 4, 23 e 9, 35. O apóstolo Paulo exerceu um extraordinário e incessante ministério de ensino, 2 Timóteo 2,
2 Timóteo, capítulo 1, verso 11. Ele frequentemente admoestou Timóteo a ocupar desse ministério da doutrina e aplicação prática da palavra. Podemos ler 1 Timóteo 4, verso 6, 11, 13, 16. O mesmo Paulo fez com relação a Tito, capítulo 2, verso 1 e verso 7, e depois o verso 10. Em resumo, devemos saber o propósito de Deus é que esses ministérios funcionam na igreja local devidamente entrosados em mútua cooperação e complementação. Vamos aos exercícios desse texto. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Todo membro do corpo de Cristo é chamado para ministrar. Aqui podemos colocar ministrar, letra C, aos santos, letra C. 5:6, aos santos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus chama homens para ministérios específicos, como, podemos colocar aqui, letra D, mensageiro, como Abraão, Moisés, Paulo e Timóteo. Aqui é o 5:7, a letra E. 5:8. Na igreja primitiva, o termo apóstolo refere-se em primeiro plano a ministrante dentre os, aqui, discípulos de Cristo, letra A. No Novo Testamento, apóstolo é empregado no sentido traduzido por, aqui, letra D, mensageiro ou embaixador. 5:9, letra D, mensageiro ou embaixador. 5:10, proclamavam pelo Espírito a mensagem direta de Deus, mas nem sempre prediziam o futuro, exerciam o ministério de, letra G, profeta. 5:11, os evangelistas que proclamavam as boas novas de salvação ao perdido, exercem o ministério de, letra B, evangelista. Paulo sempre admoesta Timóteo a ocupar-se desse ministério, trata-se do ministério, aqui é o de evangelista, né? Os evangelistas que proclamam a boa nova exercem o ministério de evangelista, letra B, evangelista, e Paulo admoesta, trata-se do, o ministério do ensino, letra F, 5:12, ensino, letra F. Muito bem, assim nós fizemos todos. Vamos agora ao texto 3. O entrosamento dos membros da igreja no ministério cristão. A Bíblia não somente trata dos 5 ministérios já mencionados, como também declara na Epístola aos Efésios, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Efésios 4, verso 7. Para ilustrar a importância do dom de ministrar de cada membro do corpo de Cristo, a Bíblia ressalta o conceito da Igreja de Cristo como um corpo. Em Efésios 4:16 está escrito: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A Igreja de Cristo não é primeiramente uma organização, mas um corpo vital, vivo, orgânico, dinâmico e crescente. A vida que há em Cristo interrelaciona cada membro desse corpo, capacitando a funcionar como uma unidade. Há muitos ensinos importantes implícitos no símbolo da igreja, como um corpo, no qual o ministério de cada crente deve contribuir para o bem de todo o corpo. Eis, segundo a Bíblia, alguns desses ensinos em formas de princípios. Vamos lá, o princípio da cabeça. A Cristo, Deus constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, verso 22 e 23. Como a cabeça, Cristo provê direção e propósito ao seu corpo, a igreja.
todas as partes do corpo dependem igualmente dele e devem ser submetidas a ele. O princípio do crescimento. Pelo novo nascimento, o crente se torna membro do corpo de Cristo. Pela poderosa ação do Espírito em nosso interior, os membros da igreja crescem e amadurecem. À medida que o Espírito os alimenta e capacita os membros, trabalham para o bem do próprio corpo da igreja, edificando-a em amor. Efésios 4, verso 16. O princípio da unidade em Cristo. Um conceito importante desse corpo místico é a sua unidade em Cristo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Trabalho de competição entre membros não tem lugar na obra de ministrar no corpo de Cristo, pois em nosso corpo físico isso jamais tem lugar. Por sua vez, o funcionamento harmônico do corpo depende da total cooperação de cada membro. Em nosso corpo, devemos reconhecer que o olho tem função diferente da do ouvido, ou de um órgão interno, como o fígado. Há membros que são mais destacados, mais evidentes e mais honrados. Todavia, cada membro deve reconhecer que é dependente de um ou mais membros. Desligado do corpo, nenhum membro pode sobreviver. Quando um membro sofre, todo o corpo sente. O objetivo comum da igreja como corpo não é, pois, glorificar os membros individualmente, mas glorificar a Cristo, a cabeça do corpo, e cada membro reconhecer a necessidade que tem dos demais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 21 e 25, lemos: Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor dos outros. 1 Coríntios 12, verso 21 a 25. Conclusão. Para a igreja ser forte, deve haver nela equilíbrio entre os ministérios e o sacerdócio de cada crente. À medida que o crente ama, considera e coopera com aquele que lhe ministra com graça, amor e unção de Deus, esse ministrante é também edificado para continuar a cumprir também a importante função que lhe cabe no corpo de Cristo, a igreja. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Ilustrando a importância do dom de ministrar concedido a cada membro do corpo de Cristo, o capítulo 4 de Efésios resume o conceito da Igreja de Cristo como, aqui podemos colocar um corpo, letra A, um corpo. Referente a Cristo, Efésios 1, afirma que Deus o constituiu como, aqui, o cabeça da igreja e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a letra D, cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 5,14, letra D. 5,15. Pelo novo nascimento, o crente torna-se membro do corpo de Cristo, crescendo, amadurecendo espiritualmente mediante a ação, letra B, do Espírito Santo. 5,16. O objetivo comum e permanente da igreja é, letra C, glorificar a Cristo. Vamos ao último texto dessa lição, o ministério da reconciliação. Tendo estudado sobre servir e ministrar ao Senhor e ao seu corpo, que é a igreja, vamos agora, como membros dela, abordar a nossa missão para com o mundo.
Na lição anterior, vimos que esta missão é tanto urgente como abrangente. Agora, perguntemos a nós mesmos a quem cabe a responsabilidade dessa missão. E vejamos. Cristo, nossa reconciliação. Na passagem bíblica a seguir, observamos que o verbo reconciliar aparece 5 vezes sob diversas situações e contextos. Vejamos isso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus se exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Note aqui, reconciliou, reconciliação, reconciliação, reconcilieis. Em resumo, a mensagem do texto é reconciliados com Deus, e isso acontece pela conversão. Devemos dedicar-se também ao ministério de reconciliar igualmente outros, levando-os a Deus. Reconciliar significa fazer as pazes. 2 pessoas que antes estavam inimizadas, separadas, distanciadas. O reconciliador, ele é o mediador, ou a pessoa que é usada por Deus, em nome de Cristo, habilmente ministra, para que reine a paz do céu entre as 2 pessoas. Cristo é o divino mediador e reconciliador entre Deus e os homens. A nós compete apenas, com a graça, a unção e a sabedoria, conduzir o mundo a ele. Os crentes foram reconciliados com Deus. Em primeiro lugar, vemos que nós, crentes nascidos de novo, pela infinita graça de Deus, já desfrutamos da reconciliação com ele. A reconciliação é requerida, indispensável, porque todos se rebelaram contra Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. E por isso todos merecem a morte, a eterna separação de Deus, Romanos 6:23. A nossa reconciliação com Deus custou a vida do nosso reconciliador, Jesus Cristo, tudo decorrente do insondável amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, verso 8 a 10. Os crentes devem proclamar a todos a mensagem da reconciliação com Deus. Em segundo lugar, já vimos que agora, reconciliados com Deus, somos constrangidos pelo amor de Cristo a promover a reconciliação com Deus dos outros pecadores sem salvação. Se Cristo derramou seu próprio sangue, dando sua vida para reconciliar-nos com Deus, existe para nós algum sacrifício alto demais para deixarmos se levar a mensagem da salvação ao mundo necessitado? Paulo expressa gratidão a Deus pela sua salvação. No primeiro capítulo de Romanos, ele sabia plenamente que era devedor não somente para com Cristo, mas para com o mundo todo, e levar a proclamação da salvação. Romanos capítulo 1, verso 14. Por isso, o apóstolo Paulo declarou: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Há 2 maneiras principais de proclamarmos a mensagem
da reconciliação do pecador com Deus. Primeiro, o evangelismo pessoal, isto é, de pessoa a pessoa. E segundo, o evangelismo em massa, isto é, para um grupo de pessoas, para multidões. Teremos adiante uma lição nesse livro para cada um desses dois métodos ou maneiras de ministrar a mensagem de salvação em Cristo para o mundo. Vamos aos exercícios desse último texto. Assinale com X a alternativa correta. Em resumo, a mensagem do texto 2 Coríntios 5, 18 a 20, declara que quem já está reconciliado com Deus deve dedicar-se ao ministério, letra B, de reconciliar os outros. 5,18. A reconciliação com Deus tornou-se necessária por quê? Porque todos pecaram. Letra C, todos pecaram. 5,19. O ministério da proclamação da mensagem da reconciliação com Deus, aqui a letra A, cabe a todos os crentes em geral. 5,20. Evangelismo pessoal diz respeito a falar do Evangelho de Jesus Cristo, aqui a um grupo de pessoas e de pessoa em pessoa, a congregação, em praça pública, todos, né? Mas, como só tem uma alternativa, letra B, vamos ficar com ela, evangelismo pessoal. Evangelho pessoal é letra B, de pessoa a pessoa. Vamos à revisão da lição. Marque-se para certo e para errado. No sistema 5:21, no sistema do Antigo Testamento, apenas um seleto grupo de israelitas preenchia as qualidades exigidas para exercer o sacerdócio, certo? 5:22, ao contrário dos outros ministérios, o pastoral é mais abrangente, pois cuida de uma ampla faixa de atividades ministeriais, certo? 5:23, os membros do corpo de Cristo não têm compromissos comuns, nem tampouco necessitam ou dependem um dos outros. Errado, completamente errado. 5:24, Cristo é o divino reconciliador, a nós compete apenas conduzir as pessoas a Ele. Certo. Muito bem. Com isso, nós concluímos a lição 5 dessa classe de evangelismo e missões. O aluno agora do curso deve tirar 10, 15 minutos e nós vamos voltar daqui 10, 15 minutos para a lição de número 6. Lição 6 do curso de evangelismo e missões. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essa aula para ganhar informação, aprender mais, parabéns, pode continuar. Se você deseja ser aluno e adquirir um certificado de conclusão do curso, então nos procure, faremos a sua matrícula, não importa onde você está, você pode estudar, as aulas são pelo YouTube e ao fazer a sua matrícula e entrar no curso, nós vamos lhe dar acesso à plataforma para você acionar os livros e poder estudar. Então, há um livro aqui que nós estamos acompanhando, você vai acompanhar conosco, responder as perguntas. E também iremos lhe dar acesso ao WhatsApp do aluno, onde haverá um link para você fazer a sua prova de avaliação. A cada 2 aulas existe uma prova. Demos a lição 5, vamos dar a 6 e aí fazer o teste de número 3. Então, a próxima lição será sobre evangelismo em massa. Então, você vai assistir a lição 6, vai responder, então, o teste da lição 5 e 6, e assim você vai obter uma avaliação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda. Ela vai aparecer um menu. Quando você vê o menu, você clica
no playlist. E ali no playlist vai lhe aparecer 225 pastas, com um total de 6.250 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém.